Quer aprender a fazer sabonete artesanal e não sabe por onde começar? Roda a vinheta! Oi, eu sou a Cristina, sou professora do Empório das Essências e hoje eu vim ensinar vocês a fazerem um sabonete artesanal. Eu vou passar para vocês todas as dicas, todas as quantidades, as essências, a glicerina, tudo que vocês vão precisar. Vamos lá? Então nós vamos começar pegando uma base de glicerina, porque nós trabalhamos com a glicerina pronta, a base pronta. Trabalhamos com a V&G, nós temos ela transparente e branca. Essa é a branca e essa é a transparente. Quando eu vou fazer um sabonete no começo, eu vou trabalhar com 100 gramas, então eu sempre vou medir assim, 2 dedinhos, e eu tenho aproximadamente 100 gramas. A gente não precisa ficar muito preocupada com a quantidade, a gente vai precisar sempre ter uma forma extra para a gente colocar as sobras, tá? Depois a gente vai falando o porquê das sobras. Nós vamos trabalhar com uma essência para deixar o nosso sabonete perfumado. Aqui nós trabalhamos com essências solúveis em água, que nós chamamos de essência para sabonete. Mas são essências hidrossolúveis, ok? Aqui na aula eu vou usar a essência de bergamota hoje. Nós trabalhamos com o corante alimentício líquido e eu coloco ele nesses frasquinhos só para ficar fácil de trabalhar, porque ele tem um conta-gotas. O corante, ele é bem forte, então a gente vai começar trabalhando sempre colocando uma gotinha na colher para ir dando a cor que a gente quer. Ou, se eu já sei que eu quero uma cor um pouquinho mais forte, eu já posso colocar uma gotinha de cada vez, ok? O que nós vamos precisar fazer? Se a gente for trabalhar no micro-ondas, igual nós vamos trabalhar no micro-ondas, que é um eletrodoméstico mais fácil que a gente tem, nós vamos trabalhar num pote plástico, pode ser qualquer vasilha. Sabe aquela tapioca que perdeu a tampa? Aquela lá é ótima, a gente pode colocar sem problema, ok? Mas se eu prefiro trabalhar em banho-maria ou no fogão de indução, eu preciso trabalhar com a vasilha esmaltada. A gente aconselha branquinha por dentro só para você ter noção da cor que você vai estar fazendo. Mas se você já tem, já é colorida, então tá tudo bem, ok? Eu vou trabalhar com uma tábua, aqui só para poder aplicar na glicerina. Uma faca, não precisa ser tão grande, pode ser uma faquinha de cozinha. Eu vou marcar 2 dedos e eu vou cortar. Aqui eu corto com plástico e tubo, até porque depois eu já aproveito esse plástico para tampar aqui. E ainda assim, eu coloco numa sacolinha plástica ou passo o plástico por filme para que ela não resseque, para que ela continue com a textura sempre macia, ok? A gente não deve ralar a nossa glicerina, porque o contato com o ralador pode deixar a nossa base um pouco aquecida, porque ela é bem delicada. E esse aquecimento pode deixar a nossa base com menos brilho, com menos transparência, se for transparente. Então eu prefiro cortar assim, ó. E quanto mais fina possível, eu gosto de cortar na mão, na verdade, eu prefiro. Mas vocês vão ficar à vontade e vão cortar como preferirem, ok? Então a gente corta rapidinho, é bem gostoso. Pena que vocês não conseguem sentir a textura, mas é uma base bem macia, tá? Sabonete muito gostoso. E aí, a gente acaba aqui de picar. E para essa quantidade de 100 gramas, nós vamos levar para o micro-ondas e vamos colocar 30 segundos. A maioria dos micro-ondas, em 30 segundos, eles vão derreter a nossa base, tá? Ah, o meu micro-ondas é um micro-ondas mais profissional, mais industrial, sei lá, ele tem uma potência mais forte. Então, cuidado. Aí comecem de 10 em 10 segundos, tá? Ah, o meu micro-ondas com 30 segundos, ele esquenta um pouquinho o mamado neném. Então, essa temperatura é bacana pra cá, tá certo? Vou colocar aqui pra derreter a nossa base. O meu micro-ondas, a gente precisa 30 segundos, eu já tô acostumada. Então, eu já vou pôr direto aqui. Aqui, eu tô com o ar-condicionado ligado, então pode ser que ela acabe esfriando mais rápido. Então, se eu achar que precisa, eu posso colocar mais 10 segundos. Ou só os 30 já vai ser suficiente. Para mexer, eu posso usar uma espátula, posso usar um pão duro, sem problema. Posso usar uma colherzinha descartável. Ou posso usar até mesmo a pontinha da faca, se eu não tiver nada lá no jeito, ok? Então, aqui a gente vai só derreter. Olha lá, os 30 segundos foram suficientes. Já derreteu tudo, tem um pedacinho bem pequeno aqui, por isso que é bom cortar fino, que é mais fácil pra gente trabalhar. Para a quantidade de 1 kg de base, nós trabalhamos com 35 ml de essência. A nossa essência é uma essência concentrada, uma essência de primeira linha, então ela tem uma qualidade muito legal. Aqui
Aqui eu tenho aproximadamente 100 gramas, então eu vou colocar uma tampinha ou uma colherzinha dessa, que corresponde a aproximadamente 3,5 ml. Se eu colocar minha tampinha bem cheiona, eu tenho quase 4 ml, tá? Então eu coloco aqui, eu vou misturar e vou colocar uma cor. Como eu tô trabalhando com a essência do bergamota, eu vou colocar o amarelo. Se eu quero muito clarinho, eu lembro e coloco aqui, tá? Eu quase que nem nada, né? Se eu quero ele mais escuro, aí eu já posso pôr uma gota inteira. Olha como ele fica bem clarinho. Conseguem perceber? Ó, bem clarinho. Então eu vou colocar uma gota mais gordinha aqui, porque eu quero ela mais amarelinha, tá? Agora já tá bem. E a quantidade de corante, vocês aqui vão definir se vocês querem mais claro ou mais escuro. Não precisa ficar mexendo muito. E aí, eu vou colocar aqui, ó, nas nossas forminhas. Vou colocar nessa. Dependendo a forminha que a gente vai trabalhar, é mais legal trabalhar com a base branca. Dependendo da forminha que a gente vai trabalhar, tanto faz, a branca ou a transparente. Depois, no final, vocês vão entender. Vou colocar essas sobrinhas aqui. Essa sobra aqui, a gente não aconselha muito você ficar derretendo ela de novo, porque ela pode acontecer igual lá no começo, no ralador. Ela perder brilho, ela perder transparência, ela começar a derreter, mas assim, muito grossa, igualzinho mingauzinho de maisena, sabe? Então a gente prefere guardar ela para usar ou para outro modelo de sabonete depois, ou para fazer um sabonete básico. Aí a gente vai tendo outras dicas durante outros dias. Vou fazer um com a base transparente para vocês verem também a diferença no final, tá bom? A mesma coisa. Se a gente gasta 30 segundos para uma, a gente também vai gastar 30 segundos para outra. O que pode acontecer às vezes é a gente, como corta marcando 2 dedos, ao invés de ser o peso exato, pode ser que a gente passe um pouquinho, então pode ser que ela tenha um pouquinho mais de 100 gramas, aí talvez precise um pouquinho mais de tempo para derreter. Mas isso daí vocês vão acertando e não tem problema nenhum, tá bom? Aqui eu vou colocar uma outra essência agora. Vou usar o hortelã. E aí eu vou aproveitar e vou trabalhar com um verdinho aqui. Trabalhar com vermelho. Ué, mas você vai pôr hortelã e vai pôr vermelho? Como assim? Eu não entendi. É pra vocês entenderem que a gente pode trabalhar. Olha lá, aqui já tinha um pouquinho mais de 100 gramas, ó, já não derreteu, tá vendo? A gente não precisa necessariamente trabalhar a cor que combine com a essência. Vou colocar só mais 10 segundos. A gente pode brincar com essa história de cheiro e cor. Né? Normalmente quando a gente vê uma coisa vermelha, a gente logo pensa, é morango, é cereja, é framboesa, qualquer cheiro nesse sentido. E aí a pessoa sente o cheiro do hortelã, fala, olha que diferente, né? Então acaba sendo até uma jogada legal aí para vocês brincarem com o trabalho de vocês, tá? Ó, vou misturar só para ver se derreteu tudo. Aqui tá ok. E ela fica bem transparente mesmo. A mesma coisa, vou colocar o corante vermelho. Eu quero bem clarinho. Então eu começo lá com aquele bem pouquinho. E olha como bem pouquinho já atinge a minha base, tá vendo? Ah, mas tá muito xoxo, quero mais escuro. Então eu vou colocando até ficar na cor que me deixa feliz. Olha lá, mais 2 gotinhas. A gente consegue ir dosando, certo? Aqui a essência é a mesma coisa. Aquela hora eu medi na tampinha, vou medir aqui na colher para vocês verem agora. Ó, uma colher bem cheia e a gente coloca aqui. Na colher agora, o que aconteceu? Como tinha um pouquinho de sabonete, ela fez uma pelinha. Por isso que parece que ficou mais. Mas é a mesma quantidade, tá? E aí, eu vou colocar aqui. Coloco na forminha. Às vezes, pode acontecer, ó, sobrou aqui, tá vendo? Aí eu vou lá, pego uma forminha e coloco ela sem problema. Pode acontecer de formar essa natinha. Normalmente, no transparente, a gente observa mais. A gente tem 2 opções. Você pode, acabou de pôr, borrifa álcool de cereais. Umas 2 vezes, já vai sumir, tá? Ou a gente pode vir com a própria colher e a gente passa aqui, ó, bem levinho, tirando essa primeira pelinha que tem aqui. E a gente puxa aqui bem no cantinho, só pra não ficar lá no meio do nosso sabonete, tá? E aqui também depois a gente dá o acabamento e tá tudo certo. Tudo bem? Então, essa pelinha que forma, normalmente, é a gente que fica incomodado, tá? Não vai aparecer no fundo do sabonete e é só uma espuma. Então, quando a gente for embalar, a gente não vai ter problema nenhum com essa espuminha, certo?
E agora nós vamos deixar secar o sabonete, porque ele precisa de aproximadamente 40 minutos, 1 hora para endurecer. E eu volto para tirar da forma com vocês e a gente poder embalar, tá bom? Até já! Voltamos! E agora com o nosso sabonete seco. E como eu sei que ele tá seco? Quando eu coloco a minha mão aqui e eu posso apertar ele de uma forma firme, tá? Porque quando ele tá molinho, a gente vem com a mão devagar antes de apertar, porque senão a gente pode estragar o nosso sabonete, tá bom? Então a gente vem e se eu puder apertar ele firme, a gente já pode tirar da forma. Essa forma de silicone, elas são muito fáceis pra gente tirar. É só você dar uma puxadinha e olha, ele sai super fácil. Esse aqui é um sabonete redondo, uma florzinha de lótus. Esse aqui é a mesma coisa, bem facinho. E olha que coisa mais bonitinha, gente. É um buquezinho de flores. Esse aqui, ele é um pouquinho mais difícil pra gente tirar. Aqui, esse que nós tiramos que ficou sujinho a forma, a gente tira e guarda pra poder usar em um outro sabonete que depois eu vou ensinar pra vocês. Esse eu vou puxar. E quando entrar o ar, ele já solta. Esse aqui, quando ele fica mais para baixo, a gente tem um pouco mais de dificuldade às vezes para tirar. Então a gente precisa puxar aqui pelas laterais por dentro, tá? O ideal é que vocês coloquem sempre glicerina até a forma ficar bem cheinha, certo? E aqui no caso, a gente já soltou e olha como é facinho para soltar. Esses dois nós chamamos de sabonete básico, porque eles não têm nenhum desenho, não tem nenhuma outra coisa aqui dentro deles, né? Então a gente passa aqui nosso dedo para dar uma arrumadinha. Esse momento é bom se vocês estiverem de luvas para não ficar cheio de marcas de dedo. E nós vamos embalar com um plástico filme. Nós trabalhamos com plástico filme porque eu acho mais prático, certo? Mas tem um plástico stretch também, se vocês preferirem, sem problema. Aqui, nesse mesmo sabonete, por mais que eles são simples, se a gente quiser, a gente pode dar uma enfeitadinha. Então eu posso passar brocal ou purpurina, né? Que aí fica bonitinho, só dar um detalhe aqui. Nós vamos ter, gente, um sabonete simples, com um detalhe tão discreto e tão perfeito assim, sabe? Que a gente nem precisa mexer em mais nada. Olha que fofura, gente! Esse aqui é o glitter, ó, tá? O glitter. E aqui nesse outro, nesse meio aqui, eu vou passar só um pouquinho de mica, que fica mais bonitinho quando a gente passa depois do sabonete já pronto. Tem umas coisas que a gente não deve passar na forma, porque depois não vai dar um resultado tão legal, tá? E aí vocês vão passando onde vocês tiverem lá. E olha que bonitinho também que ele ficou, tá? Então é só uma diquinha bem simples, bem básica para vocês verem que o sabonete pode ser simples e ainda assim ficar bem legal. Eu gosto de embalar dessa forma. Eu deixo o meu sabonete aqui, só um pouquinho. Eu vou precisar tirar a luva agora, porque eu não consigo mexer com plástico filme de novo. E eu venho colocando o meu plástico filme em cima do sabonete. Isso também tanto faz, tá? Depois vocês vão se ajeitando e vão ver como fica mais fácil para vocês. Nada impede que vocês coloquem o plástico filme também sobre a mesa e coloquem o sabonete ao contrário aí sobre o plástico filme, tá? Lembrando que precisa deixar espaço entre eles para a gente poder embalar. Então eu vou colocar aqui por cima e aí eu vou deixar o espaço, a mesma coisa, seguro aqui, aqui eu venho, dou uma puxadinha, seguro e eu posso tanto cortar com a tesoura, como eu posso cortar com a faca. Salva primeiro aqui o plástico filme para não sumir a ponta. Eu posso vir com a faca e fazer assim, que fica bem prático também. Lembrando, eu estou trabalhando em cima de uma tábua de vidro. Se eu estiver trabalhando em cima de um plástico, cuidado para a faca não cortar o plástico ou não arranhar o móvel de vocês aí, hein? Então aqui eu separo assim. Eu posso dar uma levantadinha no meu plástico filme para esticar, volto. E aí eu vou puxando. Não precisa puxar com força. Os primeiros a gente vai rasgar o plástico filme, vai precisar trocar. Plástico filme é barato, não tem problema. Aqui, se você achou que ficou muito, corta um pouquinho. E olha como ele fica brilhando, gente. Olha que lindo. Aqui é a mesma coisa. A gente pode ir puxando, vai esticando, vai vendo onde está enrugado. Deixa aqui em cima o mais esticadinho possível, ó, para ele ficar bonito.
Eu gosto de ir virando e puxando onde eu consigo ver que precisa tampar, ó. Eu vou puxando assim, vou ajeitando. Trabalhinho de paciência, tá? A gente tá trabalhando com artesanato, então já sabe. Artesanato é pra relaxar, não é pra estressar. E a gente vai puxando e fazendo aqui. Ai, Cris, eu puxei forte e rasgou meu plástico frio. Não tem problema, pega outro pedacinho e coloca. Olha que bonito. O plástico filme, ele serve mais para proteger o nosso sabonete, né, dos ventos que traz a poeira, então a gente vai deixar ele embalado, das mãos que a gente vai sair para mostrar para as nossas amigas, para vender, e elas vão querer pôr a mão, vão querer cheirar. Então, para isso mais é que serve o plástico filme, tá? O ideal é que o sabonetinho de vocês tenha uma etiqueta para vocês colocarem o nome e o telefone de vocês, uma etiqueta que vai estar com a essência que você está trabalhando ali naquele sabonete, né? E um prazo de validade, com a data do dia em que foi feito o sabonete e o prazo de validade, porque a Anvisa exige que a gente tenha 6 meses para esse prazo de validade, certo? E quando vocês forem sair para vender, vocês têm que lembrar de fazer o custo vezes 3 e dividir pelo peso do sabonete. Então, cada sabonete ele vai ser vendido de acordo com o peso que ele tem. Porque nem sempre a gente consegue, com 1 kg de glicerina, fazer só o sabonete daquele modelo que a gente fez, tá? Para dividir pela quantidade. Por exemplo, vamos fazer de conta que eu tivesse feito 2 desse e 5 desse. Aí eu vou dividir o valor pela quantidade total de sabonete. Esse aqui vai ficar parado, eu vou vender todo esse. Então a gente tem que vender por peso, certo? Lembrando que o Empório das Essências tem todo o material para vocês poderem fazer o sabonete de vocês. Nós somos 3 lojas e você pode pedir também pelo site. Então, vem pro Empório!